Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de maio de 2023. São 8 horas da manhã. E a preocupação com a segurança da relatora da CPI do 8 de janeiro cresceu muito e está sendo oferecido a ela um esquema especial de segurança. Ela não quer aceitar. É Elisiane Gama, eleita relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do 8 de janeiro. Elisiane Gama é do PSD do Maranhão, aliada de Flávio Dino, e foi aconselhada a requisitar reforço na sua segurança pessoal. A sugestão partiu de assessores próximos e ela recusou imediatamente a ideia. A providência tomada pela relatora da comissão foi outra. Elisiane solicitou que o Senado requisitasse servidores da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União e da Polícia Federal para auxiliarem seus trabalhos. Membros do Ministério Público não devem auxiliar na comissão. O fato é que já começam os ataques e as ameaças a essa senhora antes mesmo de ela assumir. E isso se deve ao fato de ela ser da forte bancada dinista, não é? De aliados do Flávio Dino, que há na CPMI do golpe, e até aí praticamente nada a estranhar de Elisiane receber ameaças e está correndo risco. O preocupante é que ela realmente parece não querer aceitar esse reforço na segurança, quer liberdade para transitar por aí. E os bolsonaristas querem convocar os presos do 8 de janeiro para tentar desgastar Alexandre de Moraes. Muito provavelmente eles não vão conseguir. A oposição está muito fragilizada na CPMI do golpe, que vai se converter inclusive no contraponto à CPI do MST, na qual o bolsonarismo tem muito mais força do que o governo. E essa CPI do golpe, em contrapartida, tem condições de constranger o bolsonarismo de uma forma muito séria. E o fato de a relatora ser Elisiane Gama, da CPI do golpe, é uma excelente notícia para quem quer justiça nesse país. E a vida de luxo de Bolsonaro no Congresso, a vida de luxo de Bolsonaro, a visita dele ao Congresso nos 2 meses desde o retorno dele ao Brasil. Na verdade, a gente tem aqui um histórico de como tem sido a vida do Bolsonaro nesses últimos meses. De volta ao Brasil, ele tem tido uma vida confortável numa mansão no Jardim Botânico, no Distrito Federal. Ele está a 12 quilômetros do Palácio da Alvorada, numa mansão de 400 metros quadrados de área construída. O aluguel dessa mansão custa 12 mil. E o Bolsonaro vai ganhar em torno de 100 mil reais por mês e uma estrutura digna de chefe de Estado, tudo pago pelo fundo partidário do PL, ou seja, com dinheiro público. E a Lava Jato, a cassação de Dallagnol, acelera o desmonte da Lava Jato, mas essa reportagem do jornal Correio Brasiliense demonstra como o apoio de Moro e Dallagnol a Bolsonaro afundou não só eles, mas também a Lava Jato. A Lava Jato se descredibilizou totalmente graças àqueles que eram os 2 principais nomes à frente da Força Tarefa,
que tratou de derrubar Dilma e tirar Lula da eleição de 2018, abrindo caminho para a vitória do Bolsonaro. Ao Moro entrar no governo Bolsonaro, logo após ele ter sido eleito, e o Dallagnol, no ano passado, declarar apoio ao Bolsonaro, enquanto o Moro, inclusive, foi fazer parte da campanha do Bolsonaro, acabaram com o discurso de isenção desses dois e realmente a cassação é o que lhes resta, o Moro é o próximo. E o programa Mais Médicos mostra com seus números que fez uma obra no Brasil que demorou décadas e décadas para ser feita. O Mais Médicos aumentou em 33% as consultas médicas e diminuiu em 4% as internações num país de 213 milhões de habitantes. 4% de um público como esse é realmente muita coisa. E agora o Mais Médicos retorna com força total, mas uma coisa que se pode ter certeza: muito dificilmente o Mais Médicos vai conseguir reunir médicos suficientes para bancar o programa. A expectativa é que a única solução volte a ser, de novo, apelar aos médicos cubanos, e o Lula tem condição de convencer Cuba a retornar ao Brasil. E a Caixa queimou reservas na eleição de Bolsonaro, a Caixa Econômica Federal, com um programa, acredite se quiser, realmente é espantoso. Aí o Bolsonaro cochichando aí com o Pedro Guimarães, que está sendo processado por assédio sexual e moral dentro da Caixa, tudo boa gente, né? E, na verdade, o que o Bolsonaro fez, ele vendo que o auxílio emergencial e depois o novo Bolsa Família disfarçado que ele pilotava e que ele começou a inflar na véspera da eleição, não estavam sendo esses programas suficientes para alavancar. Quando o Bolsonaro criou esse programa que eu vou citar agora, ele tinha 19% das intenções de voto e o Lula 54%. E aí ele cria um programa na Caixa Econômica Federal radical, jogando bilhões de dinheiro público fora. Ele cria um programa que distribuiu 10 bilhões de reais para pessoas que tinham nome sujo na praça, pessoas sem crédito. E ele entregou esse dinheiro sem qualquer garantia, sem nada. E por conta disso, o nível de, veja só, minha amiga, meu amigo, o nível de inadimplência dos que tomaram esses empréstimos num total de 10 bilhões é de 80%. 80% não pagaram. Ou seja, para vencer a eleição, o Bolsonaro deu 8 bilhões de reais de presente para gente que nunca vai pagar, porque a gente que tem nome sujo, que não teria condição de fazer com que esse programa fosse ressarcido e os cofres públicos. É mais uma para a coleção de Bolsonaro. E o Nicolás Maduro, da Venezuela, chega hoje ao Brasil para uma reunião com líderes sul-americanos. 12 presidentes sul-americanos vão falar com Lula esta semana, e o Brasil se tornou a grande esperança desses países de retomar a situação que eles tinham quando o Brasil era governado pelo PT. E o esvaziamento do meio ambiente pela Câmara deve ser mantido, e a esperança é realmente nos vetos de Lula e alguma mudança lá no Senado. A falar lá no STF sobre a sucessão do Lewandowski e cobrado pelos ministros do STF sobre quando haveria essa mudança, essa indicação do Lula. Ele diz que vai resolver isso nos próximos dias. Então isso foi entendido como um sinal de que Zanin está para ser indicado mesmo.
E o Lula extinguiu um gabinete no Rio de Janeiro que nunca foi usado por Bolsonaro e mesmo assim tinha 7 assessores trabalhando lá, ou melhor, não trabalhando, só gastando, porque não tinha o que fazer. Como o Bolsonaro nunca esteve lá e não tinha uma diretriz do que fariam esses assessores, ficam lá sem fazer nada e o país pagando aluguel e pagando salários. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.